No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a fazer essa receita deliciosa, então vem comigo. Bom, então para começar nós vamos precisar de um copo americano de óleo, a farinha de trigo é 1 kg, tá? Sal, uma bacia para você poder estar fazendo essa receita, açúcar e fermento. Nós vamos precisar também mornar meio litro de água, mas não deixa ela quente, tipo fervendo, porque senão você vai estragar a fermentação aí dessa massa. Vamos precisar também de um copo americano com 100 ml de óleo. Tá? Pode ser óleo de soja ou, se você quiser, o azeite. Vamos colocar também 4 colheres de açúcar, mas fica despreocupada porque essa receita não vai ficar doce. E lembrando, gente, essa massa ela serve para vários tipos de salgado, como hambúrguer, como joelho, né? Então, no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo o joelho e, por favor, não se esqueça de acrescentar uma colher rasa de sal. E aqui, pessoal, nós vamos colocar 2 colheres bem cheias de fermento. Vocês podem notar que ali ele já está começando a fermentar na própria água, né? Então, depois com essa massa, vocês vão ver que ela realmente vai render e vai dar muito salgado. Serve para você que quer vender e para o seu próprio consumo, tá? Eu aconselho que vocês façam para vender, porque esse salgado, geralmente aqui na minha cidade, custa para mais de R$7. Então, a gente colocando aqui o valor das coisas que a gente realmente precisa, que são pouquíssimos, como farinha de trigo, fermento e as demais coisas, vai dar muito baratinho, né? E essa receita rende muito, então você consegue tirar uma graninha extra, né? Até porque esse salgado, ele é um salgado que vende muito. É o salgado top 1 aqui na minha cidade, né? Que são os assados. Aí você vai colocar um pouco, né, da farinha de trigo, pelo menos ali metade do saco, e vai misturar com a própria mão, porque depois você já vai ficar ali sovando mesmo a massa, né? Então não tem problema você fazer com a própria mão. Mas se você tiver nojinho, né, no começo ali, porque tá muito ralo, você pode mexer ali com uma colher. Mas eu, né, gosto de fazer com a mão, até mesmo para sentir a textura da massa e saber aonde, em que parte que ela precisa de farinha de trigo. Aí, gente, vai 1 kg de farinha de trigo e eu já volto mostrando pra vocês como que ela realmente fica. Ah, só mais uma coisa. Se você já tá gostando desse vídeo, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de notificações para ficar ciente de tudo que acontece se for novo por aqui. E, pessoal, se você gosta, né, de salgados, aqui também já tem como fazer enroladinho de salsicha, tanto com a massa indo ao fogo quanto ela não indo, tá? Sem farinha de trigo. E temos também coxinha, então vale a pena vocês irem lá assistir, ok? Então depois desse vídeo aqui, vocês seguem aí a playlist e se joga nessas receitas, ok? Ah, e pra você também que não quer só ver esses tipos de receita, como salgado, pra vender, essas coisas assim, temos também receita pra você fazer e pra o seu próprio consumo, como fazer feijão preto com bastante carne, parecendo feijoada. E temos também como fazer cachorro-quente de forno, tamanho família, temos a noite da pizza. E, gente, tem bastante coisa aqui, então eu sugiro que vocês vão lá para a playlist. Bom, pessoal, voltei, tá? A massa fica boa quando ela não gruda mais na mão. E aí, nós vamos sovar essa massa por 10 minutos. 10 a 12 minutinhos, para ela ficar bem macia e ficar assim mais fácil para poder abrir. Porque como ela não foi levada ao fogo, ela é um pouco mais difícil de manusear. Mas aí com o tempo, com você fazendo toda essa sovação da massa, porque essa massa é uma massa de pão, né, pessoal? Você pode estar aí tendo um resultado melhor. E aí você pode tacar a massa do alto para baixo, batendo aí na mesa ou até mesmo na sua bancada, tá? Mas sova bastante essa massa, bota bastante farinha de trigo ali. E uma coisa que ajuda muito, mas eu acabei esquecendo, é colocar também um fiozinho de óleo sobre a bancada. E quando a massa pegar toda esse óleo que tá ali na bancada e o óleo já não aparecer mais, você pode estar ali colocando mais um pouquinho. Não deixa a massa tão
tão assim oleosa. Deixa ela pegar ali um pouquinho a consistência, mas, né, vamos sovar bastante essa massa, ok? E aí, se vocês verem que ela ainda está grudando, pode acrescentar mais um pouquinho, tá, de farinha de trigo. Bom, e como vocês estão vendo aí, a minha massa tá grudando, né, aqui na minha mesa. E aí a gente acrescenta mais um pouco de farinha de trigo e mexe mais um pouquinho. Vocês podem estar vendo aí que ela tá bem mais fácil, mais maleável para poder estar mexendo. Então agora eu vou estar deixando ela aqui em pausa durante 1 hora. E daqui a pouco, daqui a 1 hora, eu volto aqui para poder mostrar para vocês o que nós vamos fazer com essa massa. Ah, só mais uma coisa que eu ia esquecendo aqui de falar para vocês. Não se esqueça de colocar o pano de prato por cima para ela não criar uma panícula, ok? 1 hora depois. Bom, pessoal, então passaram-se 1 hora, tá? E agora eu vou desgrudar ela aqui da mesa. E aí, vocês podem estar vendo aí, gente, que ela tá bem macia. Ela cresceu, mas ela não perdeu ali a maciez dela. Por isso é importante ali, né, todo o preparo ali da sovação, pra a massa não ficar assim, quando for crescer, uma massa rígida e nem dar azia no seu cliente. Como eu tô fazendo para o meu próprio consumo, então eu não liguei de fazer com luva e nem nada do tipo. Ela fica uma massa bem elástica, tá? E aí a gente vai dividir essa massa em 2. Então agora nós vamos precisar polvilhar bem pouquinho ali sobre a mesa, tá? Ou a bancada, um pouco de farinha de trigo pra gente poder abrir a massa. Essa massa, gente, ela vai render muito os salgados. Bom, pessoal, então como vocês estão vendo aí, tá? Eu vou abrir a minha massa com a colher de pau, porque eu, sinceramente, não sei onde que foi parar o meu rodo, né? Mas se você tiver um rodo, fica bem mais fácil, tá? E se você vê aí que a sua massa, a própria massa tá grudando aí no rodo ou na colher de pau, numa garrafa, né? Pra quem não tem um rodo e dá pra abrir também com uma garrafa. Se a sua massa estiver grudando, você polvilha um pouquinho, tá? De farinha de trigo, vira a massa ao contrário e abre ela normalmente. Ok? Então eu vou abrir aqui a massa rapidinho e já volto com ela aberta e a gente já preparando aqui o recheio para esse joelho ou como seja aí o nome na sua cidade. E se o nome for diferente aí, né, italiano ou outro tipo de nome, comenta aqui porque eu vou gostar muito de saber. Bom, pessoal, então voltei, tá, com a massa já aberta. Nós vamos tirar aí as sobras, tá? Por alguns momentos aí vocês vão ver que eu vou estar abrindo a massa mais um pouquinho, que é pra poder realmente deixar ela bem retinha. Aí parece que ela tá torta, mas olhando pessoalmente ela tava reta. Pelo menos eu tentei. As sobras da massa, gente, a gente não vai jogar fora. A gente junta, tá? Pra poder fazer outro tipo de salgado. Ou até mesmo o próprio salgado, tá? A gente abre a massa de novo e faz mais quantidades daquele salgado. Eu sei que é difícil, tá? Deixar a massa totalmente reta, mas tenta deixar o máximo possível que você consegue, porque na hora de montar, né, aí o salgado pode um ficar maior do que o outro. Pronto, pessoal, então chegou a hora de montar esse salgado. Eu vou te ensinar do jeito mais rápido e fácil, tá? Você vai colocar aí presunto, tá? Aí você vai colocando um do lado do outro, deixando apenas um espacinho para a faca poder passar e a gente obter mais salgados, mais quantidade de salgado, no caso, né? Então, pessoal, nós vamos colocar também o queijo. Pode ser queijo mussarela e pode ser o prato. Aqui em casa a gente gosta muito do prato e é por isso que a gente está utilizando ele. Depois disso, quem quiser, é opcional. Você pode colocar um molho de tomate aí com, né, a textura mesmo do tomate para poder dar um sabor a mais. Mas eu aqui não quis colocar porque eu gosto só com o queijo e o presunto, porque já é o suficiente para mim. Mas quem quiser pode colocar sim. Então agora aproximei até mais um pouquinho aqui a câmera para vocês conseguirem observar bem, tá? E aí a gente vai, né, cortando um a um, tá? Corta bem direitinho. Se a massa frisar um pouquinho ali, não tem problema, tá? Depois é só consertar. E aí, depois que a gente corta, vocês vão ver como que a gente vai enrolar esse salgado. E aí, vou te mostrar um truque também para ele poder não abrir, né, ali na hora que ele estiver assando no forno. Pronto, agora nós vamos enrolar. Vai pegar a ponta, vai levar até o meio desse salgado e do meio você vai levar até o final da massa, tá?
E aí você dá uma leve apertadinha, também não aperta demais, tá? Dá uma leve apertadinha aí, que é pra poder essa massa grudar com o final. E lembrando pra vocês que quando for colocar na forma, gente, vocês vão tá colocando essa ponta que tá colando uma massa com a outra sempre para baixo, porque se você colocar para cima, né, ela virada para cima, ela pode ter o risco aí de abrir. E aí você vai fazer esse passo a passo com toda o restante da massa. Em uma forma limpa, apenas com óleo, você vai polvilhar, tá? Não precisa você ter aquele capricho todo, tá? Mas você vai polvilhar ali um pouquinho de farinha de trigo, tá? E aí, esse é o momento em que você vai colocar a gema do ovo em cima dos salgados, se você quiser e se você gostar. Eu aqui não gosto de maneira nenhuma de ovo, então por isso eu não vou colocar. O que eu vou colocar aqui, gente, é o quê? Um pouco de manteiga e orégano. Essa manteiga, gente, ela vai vir com a função de grudar o orégano, tá? Então, ela não vai alterar a cor do salgado, tá? E a gente só vai tirar o salgado mesmo e só vai saber que ele tá pronto quando o queijo estiver já derretendo de dentro do salgado, ok? E aí eu mostro pra vocês como que realmente fica. Estão vendo aí, pessoal, ó? A gente vem, coloca a parte de baixo, né, pra baixo. A parte ali que a massa está grudando, a gente vai colocar no final da forma, tá? E fiquem despreocupados porque a receita, ela é bem simples e rende muito. Como vocês viram aí, eu já consegui fazer uma outra quantidade aqui e vou colocar ali no forno que já está pré-assando, tá? Em 180 graus durante 20 minutinhos. Quando sentir aquele cheirinho de padaria dentro da sua casa, é porque o salgado já está pronto. Bom, pessoal, eu tinha esquecido aqui de mostrar pra vocês, tá? Colocando o orégano. Na hora que eu tava colocando a manteiga, eu não consegui gravar, não sei o que aconteceu, não sei se eu recebi alguma ligação, não lembro, tá? Mas aí parou de gravar e é isso. Passei a manteiga, agora a gente coloca o orégano e aí sim, agora a gente leva pro forno. O momento exato que você tem que colocar o forno ali pra pré-aquecer, se na sua cidade não estiver quente, é ali naquele momento em que você vai enrolar o salgado, tá bom? Bom, pessoal, eu nem ia mostrar aqui pra vocês, tá? Mas decidi mostrar. Tô fazendo outro tipo de salgado também, que é com a mesma massa, né? Esse aqui seria um enroladinho de salsicha de forno. E aí, gente, normalmente ele é umas 3 ou 2 salsichas com o queijo, mas eu não quis acrescentar o queijo ali, só quis fazer ele mesmo normal. E geralmente também é a salsicha inteira, mas aqui a minha tá dividida em 2, né, e depois ao meio, tá? Só um tira-gosto mesmo. E aí eu vou deixar passando bem rapidinho, porque o foco mesmo desse vídeo é o joelho. Pessoal, só mais uma coisa, aqui pra mostrar pra vocês, ó. A massa rendeu bastante, como vocês estão vendo, tá? Esse pouquinho aí é o pouquinho que restou daquela massa toda, né? Que eu dividi em 2. E aí, pessoal, a gente vai congelar essa massa, tá? Para quando a gente quiser fazer de uma próxima vez, já ter a massa pronta e só ir lá e fazer. E para vocês que querem, né, ver o outro tipo aí de salgado, fiquem bem ligadinhos que logo logo vai estar saindo aqui o vídeo do hambúrguer com essa massa, tá? Depois de alguns dias vocês vão ver a coloração dela e também, né, a consistência e tudo mais, ok? Então a gente vai congelar e essa massa dura aí durante 2 meses dentro do congelador ou até mesmo do freezer. Bom, pessoal, então agora eu vou limpar aqui a mesa rapidinho, tá? E enquanto isso, a gente já tá ali nos últimos minutinhos do salgado no forno. E quando a gente menos esperar, ele já estará pronto. E olha só, pessoal, que lindo que ficou esse salgado, né? Se colocasse ali a gema do ovo, ele ia ficar mais amarelinho, mas ele ficou delicioso tanto quanto. Eu sugiro que vocês façam aí na casa de vocês, porque super vale a pena. E se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram e também nas minhas outras redes sociais que eu vou estar repostando, ok? Baby, you give me